Beleza pura, muito boa tarde pra você. Essa é a Rádio Tropical Web Brasil. Muito boa tarde, minha amiga dona de casa, meu amigo trabalhador, você taxista, você mototaxista, enfim, pessoal da van, dos ônibus, enfim, do VLT, do BRT, em qualquer canto do planeta, da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, que eu sou carioca e eu amo de paixão. Esse é o Radar de Notícias e é isso aí, a Rádio Tropical Web Brasil. Você conectado no mundo e o mundo ligado em você. Entre em contato conosco, 21 operadora, 97-159-1211. Então acesse www.radiotropicalwebbrasil.com.br. E hoje os nossos convidados especiais já estão presentes, a mesa está farta. A gente está aqui também, que é com um dos maiores desembargadores do Rio de Janeiro, o doutor Ciro Darlan, que está aqui. Também estamos com o presidente da Cimaterge, o Sérgio. Estamos também aqui com o nosso amigo Eduardo Medeiros, gestor de pessoas, capacitador, treinador, palestrante, escritor e também advogado. Tá certo. Então vamos começar pelos mais velhos, né? A ordem tem que seguir, né? Com certeza. Doutor Ciro Darlan, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Radar de Notícias, na Rádio Tropical Web Brasil. É um prazer estar recebendo o senhor aqui. Fala um pouquinho pra gente, quem é Ciro Darlan, enfim, a gente vai desenvolver uma conversa, fica à vontade e a gente vai falar muito mais coisa. Boa tarde. Boa tarde, Zen. Eu estou me sentindo aqui muito tranquilo, em primeiro lugar, porque é um espaço Zen, é um espaço de tranquilidade, de amorosidade, né? É um espaço em que nós vamos louvar a cidade onde nós vivemos, que é essa cidade maravilhosa, o Rio de Janeiro, que tem lá todas as suas mazelas de uma cidade grande, mas ninguém quer sair daqui, porque aqui é o paraíso da humanidade. E também nós podíamos avocar nesse encontro, né, São Cristóvão, porque aqui estamos com um homem que conduz o nosso corpo e o doutor Eduardo que conduz a nossa mente, né? São pessoas Sim. que servem para nos transportar nesta vida. E é transportando-me nesta vida que eu saí lá da Paraíba há 73 anos atrás, do interior da Paraíba, numa cidade chamada Cajazeiras, que na minha época era a cidade ocupada pelos cangaceiros. Tem até uma música que diz: Lampião desceu a serra, foi morar em Cajazeiras e ali ele encontrou a mulher rendeira. Essa mulher rendeira, por acaso, era minha mãe, uma heróica mulher nordestina que teve a coragem de, naquela época, anos 1950, separar-se do meu pai. Hoje se fala de feminismo, né, se defende os direitos das mulheres, a independência das mulheres. Já naquela época, minha mãe teve a coragem de deixar o sertão da Paraíba e se transportar para o Rio de Janeiro com 4 filhos homens, onde ela criou-nos a todos nós, nos dando uma educação de qualidade como mulher sertaneja, mulher forte, a quem eu rendo as minhas homenagens pelo que eu sou hoje. E aqui no Rio de Janeiro é que eu digo que é o paraíso da democracia, porque um menino pobre vindo lá da Paraíba com muitas dificuldades, cheguei ao cargo mais importante da justiça, do judiciário do Rio de Janeiro. Não que eu tivesse padrinhos importantes, eu apenas era um menino do interior, sem lenço, sem documento, sem parente, sem dinheiro no bolso, né, como cantava o nosso grande compositor. E mesmo assim, tive a sorte de me conduzir através dos caminhos democráticos, através do concurso público, sempre estudando em escolas públicas. Por isso eu digo que a gente reclama da nossa democracia, mas o resultado é esse. Você querendo, você tem oportunidade de se superar, oportunidade de concorrer com aqueles mais aquinhoados que estudam em colégios particulares, em grandes universidades. Eu estudei numa grande universidade, a UEG, Universidade do Estado da Guanabara, hoje a sua sucessora, a UERJ, uma das melhores universidades do Brasil, sobretudo na área do direito, né? É um orgulho muito grande você ostentar o diploma da UERJ, o diploma de direito. E depois fiz um concurso público em 1982, coincidentemente no ano em que o grande Leonel Brizola voltou e ascendeu como para o seu primeiro
governo de educação, governo de respeito do povo, governo de respeito ao trabalhador, e levantou a verdadeira bandeira do trabalhismo aqui no Rio de Janeiro. Depois veio o Partido dos Trabalhadores, que de trabalhador não tem nada, né? Nos governos do PT foram onde o trabalhador mais teve perdas, né? Perdeu seus direitos trabalhistas, perdeu seus direitos de aposentado, né? Mas chama-se Partido dos Trabalhadores. O partido de Brizola era o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, o autêntico, o que fez a grande revolução da educação, não só quando foi governador no Rio Grande do Sul, como aqui no Rio de Janeiro. Sempre a sua bandeira foi da educação e promoveu muita educação. Muita gente hoje é o que é, deve ao governo, aos 2 governos de Leonel Brizola e até aos governos o governo que ele teve em 1954 lá no Rio Grande do Sul, quando ele transformou um estado quase analfabeto no estado de maior índice educativo do Brasil, que foi o caso do Rio Grande do Sul. Mas, com essas homenagens que eu presto a esse político autêntico e que olhava para as necessidades do povo, efetivamente, coisa que nós estamos com muita saudade, o Brizola já morreu há 20 anos, né? Então eu ascendi a carreira de magistrado. Comecei lá no interior, fui juiz em Silva Jardim, a 100 quilômetros aqui da capital, mas era um município paupérrimo, e consegui fazer carreira, chegar ao cargo maior de desembargador, inclusive presidindo uma Câmara Criminal, a 7ª Câmara Criminal. É claro que a gente tem o DNA do protesto, da resistência. Um menino sofrido que veio do interior, ele tem posicionamento, sofre o preconceito, que sofre o nordestino, que sofrem os negros, como nós somos, né? Então, você se coloca numa posição de poder e você coloca esse poder à disposição dos oprimidos. É uma posição um pouco contraditória e um pouco difícil quando você chega ao cargo maior da judicatura de um estado, como o estado do Rio de Janeiro. Porque a magistratura é branca. A magistratura tem apenas 18%, a magistratura brasileira, de juízes negros. Então você tem, o juiz é branco, o promotor é branco, o delegado é branco, o coronel da Polícia Militar é branco. E a gente fala, não, o Brasil não tem escravidão. Não tem escravidão na forma antiga. Mas o racismo estrutural é uma forma de escravidão. Você vê a própria cultura negra do candomblé, do samba, da capoeira, do funk, do trap, do rap, é perseguido até hoje. Do hip hop. Hip hop até hoje é perseguido. Por quê? Porque é a cultura do povo negro, é a cultura da resistência. Então eu tive muitas dificuldades de conviver com os meus pares, juízes e desembargadores, e muitas vezes eu era considerado um juiz fora do mapa, fora do padrão que é a magistratura brasileira. A magistratura brasileira, quem diz isso não sou eu, é o Conselho Nacional de Justiça, é uma magistratura branca, conservadora, reacionária e de classe alta e católica. Não sei por que a maioria na magistratura é católica. Então, cria esse perfil, doutor, me corrija se eu estou errado, do conservadorismo, do punitivismo, que eu não abracei. Então, eu era, muitas vezes, desconsiderado como magistrado, como desembargador, porque eu tinha uma visão diferenciada. Ou seja, o senhor foi perseguido, né? Foi perseguido. Muito, né? Até o final da minha judicatura, quando fui aposentado compulsoriamente. Sim. E fui aposentado compulsoriamente pelo simples fato de ter tido um olhar cristão, um olhar condescendente com um preso que estava à beira da morte, com os laudos mostrando que ele ia morrer se ele continuasse dentro da prisão, e eu não o soltei. Eu concedi a prisão domiciliar para tratamento. Tanto que depois de cassada a minha decisão pela Câmara, ele foi encontrado onde? Num hospital em tratamento. Ele não estava foragido,
eu não dei fuga a ele, eu Bacana, apenas bacana. concedi. E eu tenho o maior orgulho, as pessoas falam, mas você foi aposentado compulsoriamente. Isso foi uma decisão racista, persecutória, preconceituosa por eu ter dado um benefício legal a um preso. Um direito, né? A um preso, um direito a um preso negro e que estava à beira da morte. E que veio a morrer quando foi recapturado pelo Estado e colocado na prisão. Então, isso demonstra que eu tinha razão ao dar a ele o benefício legal de prisão domiciliar. Então, você ser punido por um fato como esse, eu que sou um homem cristão, é um motivo de orgulho. Eu digo, é mais uma medalha no meu peito. Sim, claro. E eu, inclusive, eu sofri isso. Eu fui participar de um júri como testemunha. A juíza era negra, do cabelo duro. E ela me tratou como se eu fosse... O bandido, e não a testemunha. O João ninguém. Ela virou assim, você sabe o que é um tribunal de justiça? Eu falei, sim, excelência, né? Na plena educação. Então, pois bem, se eu mentir aqui, eu te dou voz de prisão de imediata. Até porque eu não tenho tempo para olhar para tua cara. Falou isso para mim. Isso é uma juíza aqui, parcialidade, né? Aí, a minha cara esquentou. Eu falei, nem eu também não tenho tempo para olhar para tua carranca. Aí, o que tu falou? Eu falei, isso. Primeiro de tudo, você tem que me respeitar, para eu poder te respeitar. Independente que Vossa Excelência seja juiz, eu sou um comunicador, eu sou um jornalista. Então me respeite. Você é preto igual a eu. Aí começou. O deixa disso, entrou todo mundo na sala, doutor Ciro, entrou todo mundo na sala. Bom, Isso foi aqui no Rio de Janeiro? Rio de Janeiro, fora, aqui na cidade. Aqui, pô. Então é isso. Você sabe, a propósito dessa história que você está contando, Zé, que é incrível como, excepcionalmente, os juízes negros, os promotores negros, eles se convertem eles vestem uma capa de branquitude. Capitão do mato. Capitão do mato. Eles passam, isso que eu falo. Eles passam a agir como agem os companheiros brancos. Sabe para quê? Para eles serem aceitos do conjunto. Lógico. Né? Para eles poderem Porque se eles continuarem, se eles agirem com imparcialidade, aí eles vão ser objeto de perseguição dentro do conjunto, como eu fui, porque eu não estava naquela caixinha que eles desejavam que eu estivesse. Né? Por isso eu sofri tantas perseguições. Eu tive, quando fui juiz da infância e da juventude, tive 52 representações administrativas contra mim. Por quê? Porque eu queria cumprir a lei, eu queria dar aos jovens, às crianças e aos adolescentes, aquilo que era de direito. Mas não se é pobre, se é negro, isso... Você não chama isso de direito. Isso aí é um favor. O que você der para ele é um favor. Isso é o que ocorre no judiciário brasileiro hoje, ainda. E não é só na primeira instância. Você vê o que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal. Né? Nós não temos juízes imparciais. Nós temos atores de comunicação, né? Interpretando. Atores políticos desrespeitando a Constituição. Porque o que a gente vê, independente de conotação ideológica, partidária, eu não estou olhando porque o camarada é de esquerda, o camarada é de direita, não. O camarada está sendo julgado por um judiciário que deve respeitar os direitos garantidos na Constituição. Ou seja, somos imparciais. Então, assim como você narrou a forma como você foi tratado no judiciário, isso tem sido muito comum em todas as instâncias. Depois ela me pediu desculpa, até me convidou para ir para Saquarema, né? Para ver um show que ia ter lá, né? Uma compensação por constrangimento que ele fez passar. Sim, mas eu também, meu amigo. E você foi a Saquarema só para assistir o campeonato de surf, né? Se vendeu, não, né? Não fui não, entendeu? Ela viu que eu era pedreira, né? Ah, você me desculpa. Não, tudo bem. A senhora não pode... Aí eu falei, a senhora não pode vestir a capa do Capitão do Mato. Né? O negócio está quente aqui, fazer o seguinte,
a hora certa no Rio. São exatamente 15 horas e mais 29 minutos. Já se encontra no nosso estúdio Himalaia Galvão, a doutora Fran, que já daqui a pouquinho está conosco aqui no nosso estúdio. Eu vou ali beber uma água e já volto já. Rádio Tropical Web Brasil, programa Radar de Notícias, Eusen Ferreira, um amigo de vocês. Volto já. Beleza pura, estamos de volta aqui pela Rádio Tropical Web Brasil, aqui, você conectado no mundo e o mundo ligado em você, né? Entre em contato conosco, 21 operadora 97 159 1211, ou então pelo radiotropicalwebbrasil.com.br. Rádio Tropical, feita para você e feita para toda a sua família. E o programa Radar de Notícias, dando continuidade aqui, vamos às notícias rapidinho do dia aqui, ó. Resgatada do lixão, ela lidera 3 empresas de alimentação e deve faturar cerca de 8 milhões em 2005. É isso aí, é a oportunidade. A empresária Alessandra Borges, que morou no lixão, foi resgatada na sua infância, hoje uma super empresária que consegue tocar o seu grande negócio através de uma oportunidade. Ciro, Sérgio, Alexandre, Eduardo, isso acontece, né? Basta ter uma oportunidade. Muito boa tarde, seja bem-vindo, Sérgio, presidente do Sindicato de Mototaxistas do Rio de Janeiro. Fica à vontade. Bom, boa tarde, vocês estão nos ouvindo aqui hoje. Sou Sérgio de Freitas, sou presidente do Sindicato dos Mototaxistas do Estado do Rio de Janeiro há mais de 16 anos. Então, irmãos, eu estava aqui ouvindo o grande mestre aqui, o Dr. Ciro. Nós também somos perseguidos, doutor Ciro, né? Nós somos subjugados, nós somos discriminados, né? Muita gente olha pra gente como se fosse um bandido, um criminoso, e por aí vai, são tantos adjetivos, que passagem por mim mesmo uma vez, ali no meu dia a dia, Zen já foi mototáxi, Zen, meu amigo, há bastante tempo, há anos, né, Zen? Então, o que acontece? Eu, ao chegar para oferecer meu serviço, ela escondeu a bolsa. Quer dizer, automaticamente ali ela já estava achando que eu ia assaltar ela. Aí eu falei que eu só estava oferecendo o meu serviço. Fala perto. Então o que acontece? Doutor Ciro, a sua posição até sobre os partidos e tal foi sublegal. O que acontece? Em 2010, o presidente Lula sancionou a lei que nos deu os direitos. Foi ele que sancionou a lei de existir a profissão. A única mágoa que nós temos, que foi aquela briga, aquela luta lá em Brasília para que ele sancionasse e se tornasse profissão, foi que parece que ele se esqueceu disso. Porque o senhor é um jurista, sabe como funciona, eu crio a lei, crio a profissão e dou diretrizes legais para isso. Ministério do Trabalho, faça-se cumprir segundo o que determina a lei federal. E hoje essa bagunça que está aqui se dá justamente a essa falta de administração pública sobre o assunto. O despreparo, o desconhecer ou o desinteresse. O desinteresse político, o desinteresse social. Porque nós somos hoje mais de 780 mil mototaxistas dentro desse estado. Só no estado? Só no estado do Rio de Janeiro. É muito. Então você vê aquelas medidas e aquelas metas. Se todos estivessem contribuindo, aumentaria a arrecadação pública do estado, do município, do governo federal. E nós que somos mototaxistas, poderíamos gozar de todos os direitos que existem a partir dessa arrecadação. A aposentadoria, a queda por acidente de trabalho remunerado, receber pensão por morte. Hoje a gente cai, a gente não sabe se a nossa família vai ficar segura, se vai receber algo. Se vai ser coberta, né? Se é coberta. Esse número, quantos sindicalizados você tem? Na realidade, nós temos mais de 15 mil parceiros, nós não temos legalizados. Porque o que acontece? A legalização, como estava naquela conversa ali, ela vem parte do princípio do aprimoramento, ou seja, de um curso de profissionalismo. E esse curso não existia até o ano passado. Por quê? Se preocupando com essa característica, com essas coisas, nós criamos um material próprio.
né? É o curso de formação individual de transporte de passageiros, com normas e técnicas de segurança, né? Segurança para o transportado, segurança para o transportador e segurança para o terceiro. Porque, além da educação de trânsito, ele aprende normas de comportamentos profissionais, como ética no trabalho, né? Segurança de trabalho, os EPIs. Então, nós criamos e reconhecemos isso na Biblioteca Nacional. Então, hoje, esse material ele é registrado no território nacional todo. O que acontece aqui? O interesse de querer fazer. É um projeto grandioso que não é fácil você criar um programa para 780 mil mototaxistas. Você cria o material e doa o material. Mas como isso vai se dar? Né? Existe gasto, custo, professores, treinamentos, né? Material, sala de aula. Então, há o desinteresse do Estado. E isso está começando a inchar. Porque nós temos aí problemas de saúde, por uso excessivo do capacete, que não é higienizado adequadamente. E assim vai inchando a máquina pública da saúde. Aí você tem o cara que está trabalhando, mas não está caracterizado, não está identificado, recebe um tiro nas costas, não é bandido, não quer saber se o cara estava trabalhando, entendeu? E por aí vai, quer dizer, então vai criando essas mazelas, aí tu vê policial sendo encostado por erro, né? Que tem acontecido muito, se atirou nas costas do trabalhador, mas pô, o cara estava. Não, o cara estava em cima de uma moto, não estava fugindo. Ele estava fugindo do tiroteio. Ele estava trabalhando, então quer dizer. E por muitas vezes o capacete bloqueia a sua audição de você ouvir. Isso, às vezes, isso. Né? Às vezes o profissional policial grita. O cara não consegue ouvir barulho da moto. Ele atira. Não atira pro alto, nem pro chão. Ele atira em cima então você do condutor. Você vê quanta coisa boa você pegar e adequar essa profissão de fato, porque já existe, correto? Para que possa haver melhorias. O profissional de segurança, o polícia, ele possa atuar com mais segurança, ele possa visivelmente identificar, separar o joio do trigo. Se o cara tá ali com colete, um crachá, o cara não é bandido. O cara foi lá, fez um curso, treinou para virar bandido. Então isso não existe. Então são vários aspectos que vêm a somar com a sociedade brasileira, né? A somar com o Estado, a somar, ver o que está acontecendo em São Paulo. O senhor falou de escravidão. O senhor sabe qual é? Para mim, no meu ver, hoje a maior atividade escravagista é do mundo virtual. Você vê que vem um aplicativo, te coloca para trabalhar, te paga só 30%, você tem que consertar a sua moto, você tem que não sei o quê, e eles não pagam encargos, não pagam nada, você não pode se aposentar se cair tiro. Não tem apoio nenhum, não tem apoio nenhum. Isso é um escravagismo. É verdade. Isso é um escravagismo escancarado. A uberização do trabalhador. Agora, me diz uma coisa, esclarece aqui, eu fiquei na dúvida. O sindicato promove o curso de preparação dos motoristas de mototaxista. O sindicato promove isso ou não? Hoje tem mais ou menos um mês, a gente já fechou com uma empresa séria, que vai passar a dar esses cursos para a gente. Então a gente já vai começar a fomentar isso. Então não existe ainda, né? Porque não, ainda o sindicato pode dar este acolhimento, porque a uberização ela ocorre por falta de oportunidade. O sindicato pode fazer o papel da empresa de tecnologia e assumir esse encargo, distribuindo os direitos aos motoristas de uma forma mais equitativa do que o que fazem os donos de aplicativo? Sim, podemos sim, isso pode ser feito. A gente já está até estudando sobre esse assunto, que seria um aplicativo de veio profissionalizante, aonde já na sua arrecadação... Isso era a independência, você tira da escravidão, da uberização, uma nova vida. E você, através do sindicato, cujo papel é justamente a proteção dos direitos do trabalhador, você assegura a ele que ele não tenha os 30%, mas tem os 90% ficando
o 10% para a manutenção do próprio sindicato. Quer dizer, eu acho que esse era você é o presidente, você podia sugerir isso na Assembleia e assumir essa empregabilidade, porque o trabalhador precisa de emprego, precisa não só de preparo, que você disse que está fazendo agora, vai promover, mas também dessa proteção Uma coisa sólida, dos direitos do Um trabalhador. seguro. Ao mesmo tempo que você cria uma lucratividade para o próprio sindicato. Que o sindicato fique com 10% ao invés do aplicativo que fica com 30%. É justo, porque afinal o sindicato tem as suas despesas. Nossos estudos, doutor Cielo, ele fica em prol de 20% para o sindicato, 10% para as arrecadações, pagar o INSS dele, criar um fundo previdenciário, criar um fundo seguro. Esse é o papel dos sindicatos, que está adormecido. Sim. Os sindicatos, desde o presidente Getúlio Vargas, que foi o grande presidente trabalhista, Grande mentor, né? E que criou todos esses direitos, a CLT e tudo, os sindicatos eram entidades fortíssimas. Nenhum governo conseguia governar sem o apoio dos sindicatos. Sim. Com essa precarização dos direitos trabalhistas, da qual o PT é o principal responsável, não só o PT, mas os governos do PT foram muito negligentes com relação ao fortalecimento dos sindicatos. O Lula era presidente de sindicato, ele era um líder sindical. Metalúrgico, né? Metalúrgico, e ele se contradiz quando assume o poder e não fortalece os sindicatos. Eu estou falando em favor da sua classe. Eu acho que os sindicatos perderam os impostos sindicais, que era a manutenção do sindicalismo, perderam a força política. Então vocês têm que lutar por isso. Vocês têm que reivindicar a volta do fortalecimento dos sindicatos, para que um sindicato forte possa defender os direitos do trabalhador. Beleza. Vou para um breve intervalo, já volto já. A mesa está rodeada aqui, está forte. Sérgio, queria agradecer a sua participação e o que você precisar aqui pela Rádio Tropical Web Brasil, pelo Radar de Notícias, né? A gente está aqui para poder dar a nossa contribuição, né? Sou colega também, enfim, né? Foi quando eu comecei a minha vida e tudo, e queria agradecer suas considerações finais, por gentileza. Bom, obrigado aí por ter ouvido a rádio, por ter nos ouvido, dado a audiência de vocês. Estou aqui, foi uma aula estar do lado do Dr. Ciro Darlan, do lado do nosso colega aqui também de grande conhecimento. E o meu parceiro Zen foi mototáxi também, né? Na mesma época que eu fui, me viu fundar o sindicato, né, Zen? Teve ali presente no início, nessa luta. Hoje, esse grande repórter aí. Foi tiro, bomba, recebendo tudo, Ciro. Era no tempo que era... Cavalaria. Olhava pra mim, como você tá vivo ainda? Eu falei, tô trabalhando, não tem que resistir, guerra é guerra. Sempre fui de guerra, sempre fui de conflito. Então é isso aí, gente. Então, obrigado aí. Obrigado pela audiência de vocês. Muito obrigado pela oportunidade de expor. Doutor Ciro, espero que o senhor possa nos ajudar nessa empreitada, que eu vi que o senhor tem muita garra e conhecimento para isso. Né? O senhor pegou rápido. Estou à sua disposição. Faz o contato. O senhor pegou rápido esse esse aqui, veio. ó. O senhor pegou rápido esse veio, o senhor pegou no estalo. E vamos aí seguir para cima, vamos para a luta disso aí, vamos trazer de volta, então, eu não tenho esse conhecimento sindical todo, eu sou mais pelo profissionalismo. Então procure assessoria num departamento jurídico, num advogado, que possa auxiliar a execução dessas ideias. E qualquer coisa, procura o anjo de Deus que me segue, que chama-se Ana Paula de Deus, ela é até no sobrenome. Nós estamos às ordens para qualquer tipo de assessoria, qualquer tipo de ajuda, alguma palestra com os mototaxistas, porque eu, depois que me aposentei, me dediquei a essa área dos direitos humanos. E vamos falar já da ABL, né? E não pense em dinheiro, porque eu faço tudo pro labore mesmo. Não tem nenhum interesse em tirar dinheiro do pobre. Eu quero ajudar o pobre a deixar de ser pobre. É isso aí. Obrigado, gente. E depois dessa, o intervalo, já volto já pela Rádio Tropical Web Brasil, programa Radar de Notícias. Você conectado no mundo e o mundo ligado em você. Eu já volto já. www.radiotropicalwebbrasil.com.br
deixa eu... Estamos de volta aqui no Pedaço pela Rádio Tropical Web Brasil. Acesse www.radiotropicalwebbrasil.com.br. Então entre em contato, 21 operadora 97 159 1211. Eu queria também agradecer a participação da Elise lá de Portugal, pessoal do Canadá, da França, brasileiros que estão nos assistindo, doutor Ciro, mandaram um abraço também para sua produção, enfim, tá passando aqui para vocês. E na mesa aqui também já, num pedaço, Himalaia Galvão, seu homem com certeza amigo do governador, né, da primeira-dama, e aqui do meu lado o Eduardo Medeiros está aqui. Eduardo, seja bem-vindo nesse bloco do programa. E uma frase muito bacana, doutor Ciro, que é a menina aqui, a Alessandra, colocou aqui: não importa onde você começa, mas sim como decide caminhar. Acho isso importante, né? Muito boa frase, muito estimulante a frase, é isso mesmo. E é a experiência de quem passou por onde passou e hoje distribui sucesso por aí como grande empresária. Parabéns aí à nossa empresária por essa resiliência, por essa vitória. O mundo, quando é feito por pessoas que conheceram o sofrimento, é muito melhor, porque a experiência do sofrimento nos enriquece, né? Isso está na filosofia, né? Eu estou aqui com a camisa do Filosofia na Praia. Então, você que passa por momentos de dor e de desespero, como, por exemplo, é o caso de nossos queridos acadêmicos da Academia Brasileira de Letras do Cárcere, Importante. pessoas que passaram pelo sofrimento da prisão, do isolamento, Da tortura, da perseguição, os maus tratos. e se libertaram disso, mesmo dentro da cadeia, através da literatura. Hoje eu recebi uma carta do preso, lá do interior de São Paulo, da cidade de Tremembé, que é uma penitenciária muito conhecida pela violência, pelo ódio, né? Então o preso me escreveu dizendo que ele se libertou, embora ele esteja preso no regime fechado, através da leitura, da literatura. Então, esse exemplo da nossa empresária é um exemplo que se repete, se reproduz. Nós temos a história do Mandela, que passou 28 anos na cadeia para sair da prisão, acabar com o apartheid e assumir a presidência da África do Sul. Temos Mahatma Gandhi, nós temos Martin Luther King, todos esses passaram pelo sofrimento da perseguição, da prisão e saíram de lá para o sucesso que eles são, reconhecidamente, historicamente conhecidos como lideranças do bem, pessoas que se superaram, né? Martin Luther King, que teve toda aquela liderança, sua liderança religiosa, que foi capaz de afrontar o racismo nos Estados Unidos. Martin Luther King, que é um exemplo para todos nós. Sim. Nosso querido Mandela, nosso querido recém-falecido Pepe Mujica, né? Então, são pessoas que a gente deve se espelhar e ver como o sofrimento constrói, né? Vamos mais adiante, né? Para exagerar mesmo, né? Se não fosse a morte na cruz de Jesus Cristo, a perseguição, o açoite, a tortura, nós não teríamos o cristianismo que temos até hoje. Outro muito importante também, Abdias Nascimento, que virou... Abdias Nascimento, que foi um homem que sofreu, né? E nós temos na nossa história... Vou receber o prêmio. Né? Nosso Zumbi dos Palmares, né? Que foi graças ao sofrimento, à perseguição do Zumbi dos Palmares, que hoje a gente discute ainda o racismo no Brasil, que ainda é uma marca registrada do povo brasileiro, embora sejamos, na nossa maioria, negros. Grande Otelo, né? Sofreu muito. Grande Otelo, tantos outros aí, como Luiz Gama, o grande advogado Luiz Gama. Mas são pessoas que sofreram na pele e depois ascenderam profissionalmente e socialmente e tiveram a sua qualidade reconhecida, mas não sem antes passar pelo sofrimento. Então, a história dessa empresária é muito orientador, exemplar para que nós possamos nos espelhar nela. Seja bem-vindo, Eduardo. Boa tarde a todos aí que estão nos assistindo.
uma excelente tarde. Meu nome é Eduardo Medeiros, advogado, fiz uma transição de carreira para estudar comportamento humano, fui estudar coach, PNL, análise comportamental, hipnose, pós-graduação em neurociência, pós-graduação em gestão de pessoas. Para quê? Para entender exatamente muito do que o Dr. Ciro está falando. Primeiro, vamos lá, eu tenho que entender o meu porquê. Eu tenho toda uma trajetória, começo lá numa cidade pequena, uma cidade de interior. Qual cidade? Cidade, eu estou falando aqui, pegando a história do Dr. Ciro, que eu não queria dizer o nome, a cidade lá que nasceu... Cajazeiro, fiquei Cajueiro, mas é Cajazeiro. Cajazeiro. Aí eu venho lá, toda aquela história chega no Rio de Janeiro. Imagina o quanto de dor, sofrimento, perrengues não passou. Então eu tenho que entender o seguinte, sofrimento e sacrifícios são diferentes. Existe uma diferença entre sofrimento e sacrifício. Eu gosto muito de uma frase de um pensador que ele fala o seguinte, sofrimento é recusa e aceitar ser impotente perante algo ou alguém no momento presente. Já o sacrifício não. O que eu aceito passar porque eu acredito que aquela pessoa vai se superar, com o meu exemplo, aquela pessoa vai se transformar. Então, ou seja, eu sacrifico algo porque eu acredito na melhora de um povo, de uma pessoa, de alguém. Jesus foi um sacrifício dele na cruz? Foi. Mas ele passou por aquilo porque ele acreditava numa população. Ele acreditava que nós pudéssemos mudar do egoísmo, base de uma grande sociedade, superássemos o etnocentrismo, ou seja, essa divisão de grupo que nós temos hoje, e transcendêssemos para uma visão mundialista e depois universal. Então ele acreditava nessa nossa mudança vertical. Dá trabalho? Dá. Sim, ele era um líder, né? Todo líder, você olhar, todo líder, ele vai passar por isso. E hoje, muito que eu falo, sempre faço pergunta em todos os podcasts, muito aqui foi falar de Vargas. Qual político hoje que nós temos como líder? Então, se nós olharmos... Estamos carentes. E aí, complicado. Vamos dizer, né, sem nenhuma piada, é uma coisa séria que eu estou falando, lógico. que nós temos como líder, pelo menos nas comunidades, MC Pose, MC Oruan, que são as vozes que estão cantando o protesto do sofrimento do povo negro de periferia. Povo preto da E favela. cantando. Quer dizer, eles não estão com arma na mão, eles estão com notas musicais no gogó. Então, é uma coisa... A arma é a letra e a música. A gente precisa prestar atenção nesses meninos que estão sendo perseguidos, como todo o povo negro é perseguido, com tudo que faz, na sua culinária, na sua religiosidade, nos seus costumes, na sua cultura. E hoje nós temos vendo renascendo da comunidade verdadeiras lideranças através das artes. Então, a grande revolução que nós vamos passar no futuro não passa pela guerra, apesar das guerras no âmbito universal. Nós estamos vendo o que está acontecendo em Gaza, o que está acontecendo na Ucrânia, o que está acontecendo no Irã, mas a grande transformação da Terra, que está em ascensão neste momento, o nazismo, o ódio, o egoísmo, a grande transformação se dará pela arte. Então a gente precisa prestar muita atenção nessa garotada que está cantando funk, que está cantando rap e trap por aí. É através dessas letras que eles criam um manifesto, né? Eu lembro de uma frase do Raimundos que ele falava o seguinte, o microfone na mão é um poder. Um microfone é uma arma, pô. O microfone na mão é um poder. Só que eu tenho que também ter a responsabilidade de falar do que eu estou falando. Sim. E aquela questão, o problema é que hoje muito está se falando de responsabilidade, está se matando a responsabilidade e falando de culpa. Não, a culpa não é minha, a culpa é do fulano. Eu gosto muito do conceito de direito sobre culpa. Culpa ou é imprudência, negligência ou imperícia. E aí vamos entrar no nível do amadorismo. E infelizmente hoje, na área empresarial, empreendedora, não tem mais espaço para amador. Vide a reforma tributária que está vindo aí, que ela vai requerer duas coisas que muitas empresas não têm. Orçamento financeiro e planejamento financeiro. Quais são minhas receitas, quais são minhas saídas. Suas declarações. Suas declarações. Então, e aí eu vou começar, vamos lá no outro ponto da reforma.
você vai começar a entender que o pagador final do maior tributo vai ser o consumidor. Sempre foi. Sempre Não, foi. e agora vai ser Sempre. descarado, porque com a nova reforma só vão ter 2 impostos. Um que vai ser o geral, chamado IVA, Imposto sobre Valor Agregado, que aí você vai ter o CBS ou IBS, que é a contribuição sobre bens e serviços, ou imposto sobre bens e serviços, um de âmbito estadual e municipal, o outro de âmbito federal, e ainda vai um terceiro imposto, que é o imposto sobre produtos danosos à saúde, que é o IS, imposto seletivo. Muitos até brincam falando que é o imposto do pecado. Muito bem colocado isso. O IS é o imposto do pecado. Eduardo. Onde ele vai incidir? Tabaco, bebida, produtos que venham fazer mal à Charuto, saúde. né? Charuto. Charutos, tal. Produtos que venham fazer mal à Eu saúde. fiquei sabendo, não sei se você sabe, que os charutos são fabricados com carcaça de ratazana, cara. Isso teve um problema sério que chegou até o Ministério da Saúde, né? Um contrabando de charutos falsificado, feito com resto e carcaça de ratos, né? Olha o que a pessoa estava colocando na boca. Aí, por Que isso, coisa nojenta, bicho. E eu comecei a bater nisso, teve charutarias que falaram que vão me processar que eu estou fazendo isso. Não, e outra questão. E eu falei das charutarias sem notas, de contrabando. Então, meu amigo, tô nem aí. Advogado eu tenho. Fica à vontade. Agora, fazer mal à saúde do povo, não. Aí não. Aí eu entro. E outra, Aí... e quando a gente começa a estudar essa questão sobre impostos, como é que vai ser, já que está falando do imposto sobre valor agregado, vamos cair naquela questão que é tanto falado no mundo empreendedor, no mundo empresarial. O que você está passando de valor para o teu consumidor? O que o teu consumidor está ganhando com esse teu produto? Qual o ganho que você está proporcionando ao teu consumidor? Então, quando eu começo a entender que eu, como consumidor final, vou pagar muito mais imposto, eu vou começar a pensar por que eu vou comprar esse copo X ou Y, já que os dois vão ter a mesma finalidade. Então, quando eu vou começar a falar sobre o imposto final é do consumidor, eu, como empreendedor, como empresário, vou falar assim, opa, o que realmente eu estou oferecendo? Será que o que eu estou oferecendo está além ou igual à expectativa do meu cliente? Que hoje as pessoas estão oferecendo fundos imundos e não estão dando metade daquilo que estão oferecendo. Eu faço uma mega propaganda e no final você vai ganhar muito menos do que aquilo. Então, quando eu começo a entender que eu estou pagando maior imposto, eu falo assim, opa, deixa eu começar a ver o que realmente eu vou consumir. Porque eu vou começar a entrar numa questão, e até comentar isso com o nosso anterior convidado, com o Sérgio, do sindicato, que é exatamente essa questão. O que eu tenho de planejamento para o próximo? Porque eu vou começar a pensar o que eu estou oferecendo. Qual a segurança que eu estou proporcionando? E pensar também comigo mesmo, qual a segurança que eu estou me dando? Eu consumiria aquilo? Eu gosto muito da seguinte pergunta: por qual razão você faz aquilo que você faz? Por qual razão eu devo estudar para passar no concurso público? Por qual razão eu devo dar todo o meu esforço, dedicação e empenho para aquele relacionamento? Então, quando eu começo a entender a razão, eu não vou olhar para a motivação, eu vou olhar para a minha disciplina e falar, cara, isso aqui para mim atingir é muito importante. Beleza. O coach vive de perguntas ou de respostas? Eu diria que o coach é a arte de fazer perguntas, porque a resposta vai ser você que vai dar daquilo que faça significado e sentido para você. O coach ele parte de um princípio muito simples. Eu sei que você sabe, que você ainda não sabe, que tem todo o potencial para ser e atingir aquilo que você deseja. Como eu sei que você sabe, só que você ainda não sabe que sabe, o que eu vou fazer? Perguntas que te gerem reflexão e ação. Por isso que a pior tradução para o coach é treinador. Hoje, coach ele vem de cocheiro, condutor de carruagem. Hoje, nos Estados Unidos, o motorista de ônibus é chamado de coach, porque ele te conduz a um objetivo, como estratégia, planejamento, segurança, mensuração de resultados, porque o objetivo é o resultado. Qual o resultado? O teu resultado. O resultado daquilo que você queira. Eu desenvolvi o coach para adictos. O que significa adictos? Pessoas que são escravas de algo ou de alguém. Eu vou muito além, eu gosto da tradução do latim do coach, que é escravo. Na tradução inglesa é vício, dependência e tal, mas o americano ele
usa o coach como escravo, tanto quando ele quer definir o que é o adicto, ele bota um outro substantivo, adictos Facebook, drugs adictos, então ele bota algum outro substantivo para entender o que aquela pessoa está presa, ou seja, está escravizada. E como é que eu faço isso? Quando eu faço as perguntas, eu faço você pensar. E eu vou começar a trabalhar as 3 inteligências. Hoje, muito a falar de inteligência emocional, eu já começo a ver o terceiro nível de inteligência. Inteligência espiritual. E espiritual não está ligada à religião. Está ligada a autoconhecimento. Então, o coach eu vou fazer que você se conheça. Ligado à transcendência. Exatamente. Eu vou querer que Essa você é a se palavra conheça. certa. Eu vou querer que você se conheça. Então, vamos trabalhar muito quem você é, um pouco do fazer e quase nada do ter. Porque eu quero que você tenha um resultado ligado a quem você é. E quem somos nós, né? Exatamente. E quando eu falo de grupo, é quem somos nós. Deixa eu falar. Himalaia Galvão, debatedor, convidado especial hoje aqui do mundo. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no programa Radar de Notícias pela Rádio Tropical Web Brasil. Himalaia, por favor, fique à vontade. Uma boa tarde. Seja bem-vindo. Boa tarde, Zen. Boa tarde, doutor Eduardo. Boa tarde, doutor Ciro. Boa tarde, nosso Jorge Kubali Jr. É a cara do Jr., né? Nosso sonoplasta técnico. É um prazer enorme voltar aqui a essa bancada, dessa vez ainda com debatedores especiais, como da última vez. Na semana passada eu comecei dando um beijo especial à minha esposa Karen, que era aqui dos namorados. E essa semana eu quero, olhando para fora, dar um beijo também para minha mãezinha, minha mãe Olga Tereza, que também é negra, do interior do estado, da cidade de Paraíba do Sul. Essa semana eu estive em Paraíba do Sul, um abraço ao prefeito Júlio Canelinha. Estive em Paraíba do Sul, terra nação. Vou dar o meu abraço também. Júlio Canelinha é um grande político, um homem sério, trabalhador, está transformando Paraíba do Sul. Dá um abraço aí no nosso Canelinha, porque eu tenho um maior respeito por ele. Estive lá também, então, visitando o prefeito Canelinha, que também me dá muito orgulho pelo fato, doutor Ciro, geracional, para a cidade do Rio, nos grandes centros em geral, mas no Rio de Janeiro, que vive uma crise ética, política, institucional de muito tempo, há um hiato político muito grande. Então, quando você é herdeiro político de uma grande dinastia, é mais fácil você conseguir lançar seus primeiros passos na política. Então, Júlio e eu, a gente vem militando da juventude, dos movimentos de base, dos movimentos estudantis, e ter um colega dessa minha idade chegando ao posto de prefeito, isso significa que vamos superar esse ato, vamos virar essa página no Rio de Janeiro e vamos ter uma política melhor, que vai significar uma melhor qualidade de vida para nossos filhos, nossos netos, que aqui vão se criar, que aqui vão se estabelecer. Então, mandar um beijo, então, voltando ao que estava falando, a minha mãe, Olga, que é de Paraíba do Sul, e que está completando 83 anos, teve adoentadinha, mas agora já está recuperada. Então, o motivo esse da recuperação que me faz também vir a essa mesa e de peito aberto conversar e trocar ideias com os nossos telespectadores, ouvintes e amigos do Zen. Estou aqui, Zen, à sua disposição. Muito obrigado. Eu acho que também hoje é um dia muito especial também, que se minha mãe estivesse viva, eu estava completando 85 anos de idade, né? Dona Maria Ferreira, que foi costureira de mão cheia, analfabeta, que educou eu e meus 10 irmãos. Entendeu? Então, assim, tenho um orgulho, porque tinha o meu pai, mas meu pai era carrancudo, né? Aquele jeito dele, baiano, né, doutor? Então, assim, e eu tinha uma tese que eu sempre falava assim, pô, meu pai nunca foi na minha escola me buscar. Não, peraí, essa história merece destaque. Zen e eu ficamos ali sempre procurando, porque não é fácil fazer comunicação, uma comunicação combativa como ele faz, é mais difícil ainda. Uma comunicação negra, genuinamente comunitária, ainda sofre maior dificuldade. Então passamos ali pela madrugada, horas e horas conversando, pensando em temas, pensando em patrocínio, pensando em como a gente pode aumentar o trabalho liderado por ele. E aí, certa feita, ele me contou uma história que não deu para não chorar e me tirou um bom tempo de sono pensando que genial é a mãe dele. E como é que essas coisas não acontecem, George Clooney, por acaso? Essas coisas acontecem porque hoje, falando da minha mãe, é aniversário da mãe dele. E como foi que a sua mãe entrou na sua escola, Zen Ferreira? A minha mãe sempre era assim, era a galinha dos pintinhos. Se tocasse no pintinho dela, ela ia pra cima. Eu queria saber o tamanho, que era, qual era. Ela ia dar conta do recado. Então, sou filho de uma mulher portuguesa, meu pai negro.
E eu tinha um pavor tremendo quando chegava o Dia dos Pais. Porque todos os pais das crianças iam ao colégio, doutor Ciro. O meu nunca ia. Ele era muito dedicado ao trabalho dele, focado, né? Mas eu não tinha aquilo. Eu precisava de ter a presença do meu pai. Mas eu até depois dos anos eu passei, eu entendi por quê. Entendeu? Então, assim, eu falei, mãe, ano que vem eu não vou mais à escola no Dia dos Pais. Minha mãe, por causa de quê? Não, meu pai nunca vai. Falam que eu sou filho de chocadeira, falam que eu sou sem pai, sem alma, vários apelidos. Eu vou falar esse modismo agora colocou bullying, zoação, a gente falava no passado. Né? E minha mãe falou assim, pode ficar tranquilo, que ano que vem seu pai vai lá no colégio. Eu falei, mãe, ele não vai, não adianta. Você vai brigar com ele, vai discutir, ele vai. Eu falei, mãe, eu não vou. Se você não for, eu vou te dar uma surra na porta do colégio para todo mundo ver. Escolhe, ou a surra ou você ir para o colégio. E eu fui, né? Levei meu presente, cheguei na sala, né? Já começaram a me olhar. Né? Mais uma vez o sem pai chegou. E aí aquilo me constrangia muito, criança, tudo. E a professora tinha um carinho por mim, porque eu fui um aluno dedicado, inteligente. Quando eu entrei para a escola, já entrei sabendo ler. Eu fui alfabetizado por uma preta, uma pretona de peitão grande, que ela era explicadora e boleira. Né? Me lembro até hoje, tia Marlene, e é viva. Né? Encontrei também com a minha professora do primário, minha primeira professora do primário, Sebastiana, preta. Então, assim, eu já vi dessa... Né? Então, quando eu cheguei no colégio, eu já fiquei apavorado. E começou a hora de dar os presentes e nada do meu pai chegar. Aí daqui a pouco tocou a campainha. O servente foi lá atender. Vê quem é? A diretora falou. Daqui a pouco ele voltou em pânico, chorando. Não entendeu nada. Aí a diretora, por que você está chorando? Por que você está chorando, Anísio? Aí ele, dona Marlete, olha isso. Aí entra minha mãe e minha tia, minha mãe vestida de Charlie Chaplin, dizendo, independente da situação, eu sou seu pai e sou sua mãe, meu filho. Te amo. Feliz Dia dos Pais. O colégio foi abaixo. Um analfabeto a fazer isso. Todo mundo não se conteve nas lágrimas, todo mundo chorou. E aquilo para mim, minha mãe, é muito importante. Acho que se eu sou o que eu sou hoje, desculpa, ficou emocionado, né? Porque a minha mãe e minha avó me criaram de uma tal maneira. Depois elas fizeram uma coisa, o Hospital do Inca, que tinha uma amiga nossa, amiga da minha mãe, que ela sofreu agressão. E o marido dela, o companheiro dela, deu um soco no peito dela. E aquilo criou um caroço e ela acabou perdendo a mama do lado esquerdo, que virou um câncer. E minha mãe sempre chamava ela para o passeio. E ela falava assim, pô, Maria, eu não vou, porque eu não vou botar maiô, porque eu não tenho peito. Eu vou me sentir completamente constrangido, todo mundo me olhando. Aí minha mãe e minha avó olharam para ela assim, chamaram assim, vai lá na casa de aquário, compra meio quilo de terra para aquário. Passa lá no alto dela, pega a bolsa de retalho. Chegou em casa, minha mãe e minha avó, pegou o sutiã dela, costurou e fez um peito. E quando ela colocou aquilo, ela renasceu. Porque a implantação de silicone, em 1985, era rara aqui no Rio de Janeiro. Só fazia quem tinha dinheiro que ia para os Estados Unidos fazer. Ou então, em São Paulo, perdiam uma boa grana. No Rio de Janeiro, nem sonhava. Então, aquilo, quando ela foi para a consulta médica, despertou o diretor do hospital do INCA, ela falou, quem fez isso? E foi o diretor, foi o Wilton Franco do SBT, tudo bateu lá em casa, que queria saber as duas mulheres que fizeram isso. E elas viraram destaque. E eles querendo dar dinheiro, minha mãe e minha avó falaram, não faço isso por dinheiro, eu faço isso por amor ao próximo.
Se eu quiser comprar aqui umas coxas de retalho, aqui tá aqui, ó, Front, não, a gente vai levar isso aí. E isso foi minha mãe. Eu tenho orgulho de saber que sou filho de Dona Maria Ferreira, que se eu sou o que eu sou hoje, eu agradeço muito a ela. Fazer o seguinte, eu vou tomar uma água que tá bravo. Vou pro intervalo e já volto já já. Rádio Tropical Web Brasil, programa Radar de Notícias. Daqui a pouquinho eu volto com muito mais informações para você. Salve, Dona Maria Ferreira. Abraço para vocês. Beleza, por hoje de volta no pedaço aqui pela Rádio Tropical Web Brasil, já quase na reta final, enfim. A gente está aqui, Rádio Tropical Web Brasil. Acesse www.radiotropicalwebbrasil.com.br. Então entre em contato com o nosso telefone 21 operadora 97 159 1211. Meu amigo Eduardo, suas considerações por gentileza, que vai pintar no pedaço, doutora Fran. Fica à vontade. Primeiramente, né, agradecer a Deus aí pela oportunidade, agradecer a Deus que está sempre aí, que nos conduz, nos guia. Agradecer também ao Comendador Belmonte, que foi ele que me indicou para estar aqui hoje presente. Um abraço ao Comendador Márcio Belmonte. Lá da OCB, né, Ordem Comendador Belmonte. E agradecer a vocês também que estão aí nos acompanhando no nosso programa. Agradecer também ao Dr. Ciro, Dr. Himalaia, Dr. Zen. Deixa eu só falar, doutor Ciro, o comendador é o cara que cria as medalhas, né? Importante depois se eu conhecer ele, as medalhas de honraria, você pode falar, né? Eventos que se eu for propagar, o comendador ele cria essas medalhas, entendeu? Muito bom, muito bom. Entendeu? Inclusive a gente precisa aí de homenagear pessoas e através dessas. Eu vou mostrar aqui depois para o senhor aqui algumas medalhas. E ele tem algumas, não só medalhas, como troféus de homens de valor, mulheres de valor, pessoas que trabalham com causas ambientais, então pessoas que fazem trabalho de destaque. Então ele tem essa questão de oferecer comendas, de estar reconhecendo, né? Falar de reconhecimento é algo muito importante, que inclusive é uma das leis universais. Se eu faço algo, eu não reconheço aquilo como grande valor, não celebro, não comemoro, a tendência é aquilo sair da vida. Aquilo que eu reconheço, eu celebro, comemoro, e a tendência é se expandir. Quando eu não expando por falta de reconhecimento, aquela situação, aquele fato, a tendência é se desfazer. De alguma forma vai sair. Se eu não reconheço o valor do dinheiro, tendência é o dinheiro sair da vida. Então, aquela questão, como é que o pobre é pobre? O pobre é pobre porque falta uma mentalidade de crescimento, de olhar e falar assim, tá, o que eu posso fazer além das dificuldades? Então, um coach sério, um coach de valor, um coach de verdade, ele te conduz ao teu objetivo, fazendo com que você reflita e tenha uma ação educada. O que é educação? Ação de educar o que é a mente. Então, será que aquilo que eu faço realmente é o melhor para mim? Que muitas vezes tomamos decisões, mas será que é o que você realmente quer o suficiente, ou você vai se esforçar o suficiente para aquilo que você quer? Mas por outro lado também, quem decide pode errar, quem não decide já errou. Exatamente. Eu gosto muito de uma frase da PNL, Himalaia, que é o seguinte: errar é falhar com dignidade. Eu vou tentar é falhar com dignidade, porque eu não estou com a mínima vontade de fazer. O que eu vou falar? Pô, Zé, mas eu tentei, né, Zé? Eu tentei. Então, tentar é falhar com dignidade. Simplesmente faça. Faça dando o seu melhor. Faça dando todo o seu empenho. Se você observar uma corrida de Fórmula 1, tem 20 carros. De 20, quais são os 3 maiores destaques que você lembra da Fórmula 1? Vamos lá, cada temporada tem 20 carros. Termina uma temporada... Piloto, você diz? Eu parei no Ayrton Senna. Beleza, mas vamos lá, da época do Senna, quantos pilotos tinham de 20? Lauda, Piquet, não acompanho. Tá, mas você falou de 3. 3 de 20. Por que você lembrou desses 3? Que eram os que mais se destacavam. Eram os que faziam de melhor aquilo que eles tinham que fazer. Se esforçavam, se dedicavam. Todos tinham suas dificuldades. Todos tinham suas adversidades. Mas aqueles 3 faziam com excelência. É um extremo, né? O fato do curioso ser um extremo também. Estava falando agora, tá mandando um abraço ao meu amigo Sérgio Pugliese, do Museu da Pelada. Eu estava contando para ele, dentro da nossa história, e cabia falar sobre o Ibis. Mas o Ibis também é famoso, tem entre aí os melhores
times de futebol do mundo, mas o Ibis é muito famoso por ser o pior deles. Então, o se destacar, o ser diferente é que marca. Não, e tem uma curiosidade do Ibis, tá? A Burger King, ela começou a patrocinar o Ibis de forma virtual. E aí começou a produzir, foi o time que hoje tem maior investimento. Porque todo mundo quer algo do Ibis devido ao patrocinador, que é o Burger King. Por ser o pior time de futebol. Pior time do mundo. Eles conseguiram isso, né? Eles conseguiram ser os piores e se tornaram os melhores. Né? Queria agradecer a sua participação, Eduardo. Muito obrigado pela sua participação. E quando você quiser, seja bem-vindo ao próximo. Pensando assim, se o patrocinador do pior time do mundo também é o pior burger do mundo, né? Aí a gente tem que provar, né? Concorda comigo? Aí tem que provar vários e falar, não, esse aqui realmente é o pior. Tá certo. Muito obrigado pela sua participação. Doutora Fran, né? Enfim, queria agradecer você mais uma vez. Obrigado, gente. Tá? Seja bem-vindo, um abraço a todos. Dia 27, amanhã tem. Dia 20 vai ter evento lá. Tá legal. Estaremos juntos. Tá? Um abraço. Prazer É? conhecer. Guarda aí na produção pra gente bater um papo. Vou guardar ali. Doutora Fran, seja bem-vindo. Ciro, é a doutora Fran, uma das criminalistas renomadas do Rio de Janeiro, em Malaya. Queria apresentar a doutora Fran. Prazer, doutora Fran, É. que alegria. Além de bonita, simpática, mas adora aprender homem que bate mulher, né? Se ela é Nossa. uma advogada criminalista, anote o endereço, o telefone Por dela, favor. porque você sempre precisará um dia. Algum dia você vai precisar. Sim, bora pertinho de mim, pô. Acho que eu vou dar mesmo. Não, estou falando para os nossos ouvintes. gente. Ah, tá. Anote o telefone. Olha pra lá, doutor. Pode olhar pra Anote o telefone, porque um dia ninguém escapa. Você vai precisar de uma boa advogada, um bom advogado criminalista. Isso aí, fica a dica, hein? Doutora Fran, fala um pouquinho aí, né? Da sua trajetória, os casos mais emblemáticos que vossa pessoa pegou, enfim. Fica à vontade, dá o seu boa tarde. Prazer. Uma boa tarde a todos. Prazer enorme estar aqui dividindo a mesa com o doutor Ciro. Nossa, que honra, né? Prazer aqui. Obrigada pelo convite. Sou Franciane, sou advogada criminalista, mas essa não foi a minha primeira profissão. Eu vim da indústria farmacêutica, fiquei por 15 anos mais ou menos na indústria farmacêutica, fui representante de laboratório. Ó. E por muito tempo puxei pastinha e foi aonde eu aprendi muito nessa vida, né? E ali era um ambiente competitivo, um ambiente de venda, né? Então tive que aprender a lidar com os meus concorrentes e conquistar os meus prescritores, né? Então assim eu tenho feito na indústria farmacêutica, fiz isso na indústria farmacêutica e assim eu tenho feito no direito. E aí foi interessante que com essa transição de carreira eu trouxe comigo a bagagem do que eu aprendi na venda, né? Um belo dia um amigo falou para mim, eu tinha ficado desempregada, a Johnson acabou com uma linha de remédios, e aí eu fiquei desempregada, fiquei meio sem saber o que fazer, e aí esse meu amigo, advogado, criminalista, falou, Fran, você tem a cara do direito, você precisa fazer direito, porque é a tua cara, você tem que fazer e tal. E eu falei, real, vou começar a estudar. E aí comecei a faculdade e tal, já tinha outras faculdades, já estava numa outra área, estava confortável na indústria farmacêutica, até o momento em que as coisas, né, mudaram, eu falei, precisei tomar providências. E assim eu concluí a faculdade de Direito, né? E hoje eu tô aqui. E ele falava para mim, a venda, ela é importantíssima para o advogado. E eu percebo que sim. Então hoje, apesar da pouca experiência, digamos assim, né? Porque eu fiz uma transição de carreira, mas o que eu consigo passar para os meus clientes é a venda da minha prestação de serviço. E aí, obviamente, com muita técnica, com muita empatia, mas também com muita humanização. Então eu vejo que, além de profissional competente, né, que a gente precisa ser, e aí todos nós precisamos, né, o trabalho humanizado é o que mais chama atenção nos meus clientes. Então tenho tido bastante resultado positivo. Comecei aí na minha carreira com um crime de tortura, que veio logo de pronto, assim, foi um dos primeiros casos e foi um caso emblemático. Eram crianças numa creche e uma delas era uma criança de 3 anos com paralisia cerebral e que vinha sendo torturada pelos profissionais lá naquela creche.
E aí foi o meu primeiro caso, eu fui defender essa a mãe dessa criança, Tem nem né, como e a dizer que é criança. profissionais, né? É. São torturadores, E né? aí foi bem emblemático, eu me empenhei, fui aguerrida nesse caso, juntei todos os elementos de prova, toda a materialidade possível e fiquei dentro da delegacia por uma semana analisando todos os vídeos junto aos policiais e ao delegado, que tive muito suporte, né? Até agradecer aqui a 21DP na época, que abriu as portas, e aí consegui o indiciamento com 6 meses, assim, a gente foi bem célere. E aí foi o meu primeiro caso, foi onde abriu as portas, e aí assim eu caminhei. E aí, sozinha na luta, eu não sou do Rio de Janeiro, vim pra cá tem uns 5 anos mais ou menos. Ou Você é seja, natural de onde? eu sou nascida em Petrópolis, mas tenho raízes em Juiz de Fora. Morei por muitos anos em Juiz de Fora, minha família tá lá. Carioca do Crente. E aí eu vim sozinha, sem rede de apoio, sem ninguém, sem nenhum advogado. Ah, vem trabalhar no escritório, não. Então eu comecei uma profissão nova numa cidade nova. E aí peguei Cara, o e a primeiro coragem? caso e fui, sabe? Então, assim, não tenho medo por ser mulher. A gente até falou sobre isso, né, Zé? Conversando esses dias. Às vezes é um pouco mais complicado até, porque é um ambiente extremamente masculino, né? Você vê a maioria dos advogados criminalistas são homens, então às vezes eu preciso reforçar a minha competência. Machismo, né? Principalmente reforçar a minha postura. Eu já tive uma situação, por exemplo, de estar num ambiente de advogados, até era um evento, o aniversário de um deles, e aí, ao final da festa, eu já indo embora, um deles, até famoso, virou, fica, eu pago os seus honorários. E aí, naquele momento, eu precisei respirar fundo, né, para não criar ali um problema. E aí eu pensei bem e falei, bom, essa não é o tipo de prestação de serviço que eu faço, né? Então eu tô já indo embora. Não vou Trabalhando ficar. na E aí horizontal. fiquei na minha, falei, não vou. Mas aí, em uma outra ocasião, eu chamei, marquei no escritório e sentei e falei, olha só, algumas vezes eu te pedi oportunidade de trabalho, porque eu não tenho conhecimento, eu quero aprender e tô sozinha, então eu pedi a oportunidade. Mas eu quero prestar serviço para aquilo que eu estudei quase que 6, 7, 8 anos da minha vida. E é isso que eu quero fazer, trabalhar. Não tenho jeito para nenhum tipo de outra coisa que você possa pensar. E aí eu escutei, não, porque você é muito bonita. E aí eu imaginei, falei, não imagine. Não imagine. Porque esse não é o meu perfil, não é o que eu faço, não é o que eu quero fazer. Eu quero trabalhar e é isso que eu vou fazer. E aí lancei mão, trabalhei sozinha e assim eu caminhei. E tenho caminhado. Ou seja, né? Acharam por ela ser uma mulher bonita, né, doutor? Né? Que valeria também ela chegar e se vender. E não é isso. Sim, e esse é o problema, né? Perdão, doutor Ciro. O fato de achar já está completamente errado, né? O fato de ter que se defender, e fez certo por se defender, porque serão várias defesas como essas que vão chegar a outras mães criarem seus filhos, para que elas entendam que nem esse tipo de interrupção, nem esse tipo de assédio possa acontecer. Nem pensamento, Nem né? pensamento. Nossa, Doutora Fran, nós temos muita coisa em comum, né? que Eu legal. sou a vida inteira criminalista, exceto os 15 anos que fui juiz da infância e da juventude, fui desembargador de uma Câmara Criminal, sou advogado criminalista e também trabalhei em laboratório. Ah, que legal. Meu primeiro emprego, aos 14 anos, foi no laboratório ISA. Deve estar extinto, né? Ele vendia um produto para o fígado chamado Biliflux. E eu entrei como office boy e depois eu saí para outras atividades quando eu fui promovido a chefe do depósito. E trabalhei com muitos colegas seus representantes. Eu queria perguntar à senhora, o que é mais fácil? Convencer o médico a comprar, a ministrar, a receitar o medicamento que a senhora levava ou convencer um magistrado do direito do seu cliente? Olha, essa pergunta foi sensacional. Eu acho que ambos são difíceis e aí entra aquilo que eu falei, que é a bagagem que eu trago da indústria farmacêutica. Eu não desisto nunca. Eu não entro em jogo nenhum para desistir. Eu tenho esse perfil e eu não sei, eu preciso até lidar com situações, porque a gente não ganha sempre, né?
Mas perder para mim é algo muito ruim, então eu brigo mesmo. E tive agora uma situação em que eu briguei muito com o judiciário. E aí, às vezes, eu não sou guerreira todo dia, não tenho essa força todos os dias. Tem dia que isso me incomoda muito. Porque você faz um trabalho, você percebe o direito do teu cliente, você sabe o que está fazendo, você junta provas, mas aí você se depara com a morosidade, com a falta de vontade e com uma série de outras coisas que acontecem no judiciário. E aí, às vezes, juntar na sua mão. E o cliente fica te cobrando. Ele, doutor, e aí? Mas será não é possível? Esse meu cliente foi um cliente de Maria da Penha. A esposa dele, por vingança, foi à delegacia e disse que estava sofrendo ameaça. Não tinha materialidade alguma, ou seja, o uso indevido de uma lei tão importante, né? Mas a palavra da mulher, ela tem uma força muito grande e assim se deu a medida protetiva e tudo mais. Ele perdeu, ele é um policial militar e ele teve a cautelar, né? Porque é uma medida acessória da perda do posse de arma de fogo e o recolhimento das armas. E isso já se passaram 1 ano e meio. E aí agora, anteontem, inclusive, eu fiz uma peça que quando eu protocolei eu fiquei com vergonha, porque eu estava tão indignada que, obviamente, com muita educação, né, e com palavras, no juridiquês correto, eu protocolei essa peça, mas eu estava tão indignada que eu falei assim, gente, não é possível, eu já tinha juntado todas as provas e aí eu tinha esmiuçado o processo. E aí eu coloquei lá nas folhas tais, no data tal, isso aconteceu tal coisa, e tipo assim, não é possível a morosidade, a procrastinação nesse caso, né? E aí, quando eu protocolei, aí à noite eu fui olhar, tipo, à tarde, à noite eu fui olhar, eu já tinha a sentença, veio a decisão. Ou seja, às vezes é preciso brigar mesmo, às vezes precisa ser mais incisiva e mais corajosa, né? Ninguém nos dá nada, temos sempre que tomar. Não tem, Exato. tem que ser assim. E isso na indústria farmacêutica não era muito diferente, mas a guerra no judiciário ela é maior. Deu para intuir pela sua resposta que é mais fácil você passar um produto, um remédio, um medicamento para o médico, até porque você, como representante da indústria farmacêutica, você sempre dá um brindezinho, sempre dá um presentinho para o médico. Acho que a diferença aí é que para o médico é um presentinho só. O que não acontece, que não pode acontecer, O que não deve deve acontecer no judiciário. E a senhora mencionou um exemplo que é muito interessante para a gente discutir aqui com os nossos ouvintes. Muitas vezes a gente tem um certo preconceito contra a polícia, né? Polícia é um ser violento, é um agente de violência e tudo. Mas nessas ocasiões em que há conflito entre o policial e a sua companheira, seja namorada, seja esposa, seja noiva, a pena aplicada ao policial é muito maior do que a pena que se aplica ao civil, porque as consequências que sofre um policial, ele pode ser, por esse motivo, por uma simples denúncia de vingança de uma companheira, ele pode ser excluído da Polícia Militar. Sim. Isso é de uma gravidade tal, e a Polícia Militar, ela nesse ponto, ela descumpre a Constituição, que ela nega o devido processo legal, exclui os policiais que ficam à sua própria sorte. Muitas vezes desempregado, muitas vezes a mulher que provocou isso, com quem ele tem filhos, são os maiores prejudicados, porque ele perde a condição de policial, de empregado do Estado, e perde também o soldo que ele ganha para sustentar a própria família. E que muitas vezes eles começam desde muito jovens e não tentam a profissão. E a volta é impossível. Então, e hoje danos psicológicos? Fora os danos psicológicos, eu já vi policial os traumas, né? policial entrar num tratamento psiquiátrico em razão de perseguições como essa. E olha, isso é uma desinteligência do serviço de inteligência do próprio Estado. E veja, o Estado gasta uma fortuna para preparar o homem para a defesa do Estado, para a defesa do Estado de Direito. Sim. E por besteira, às vezes provocado por um processo judicial, às vezes provocado por uma perseguição de um oficial da própria força, né? E que persegue aquele soldado, aquele subalterno, que ele acaba sendo excluído. Hoje, o Rio de Janeiro tem a milícia porque o Rio de Janeiro expulsa policiais militares indevidamente.
Sim. e bombeiros indevidamente. Então, há um exército de excluídos das forças militares do Estado do Rio de Janeiro que dá para confrontar, sobretudo se eles aderirem à milícia, com as forças oficiais. E eles Se vencem. uniram contra, né? Agora, o Estado. veja só, o Estado gasta uma fortuna, prepara, ensina a atirar, ensina a se defender e depois lança na mão do inimigo. Depois, esse mesmo soldado, por falta de alternativa, vai combater o próprio Estado na condição de miliciano. Isso Então- para a letra, não tem? Isso é importante, isso no corrente, no oficial, e na questão do preparar a mão de obra militar para servir, vamos dizer, ao inimigo. Mas também, quando reconhece o erro, a reincorporação é caríssima também. Porque naquela turma, desse processo todo ocorrido, e se tiver uma pessoa mais antiga naquele posto, é um caminhão de dinheiro que tem que se pagar para se reintegrar esse homem ao Estado e à força. Então tem que se avaliar com muito maior propriedade antes desses métodos abruptos de decisão. O senhor não acha que é muito pouco tempo, 1 ano de preparação para fazer parte da corporação da Polícia Militar? Acho que o Cefap não poderia ter alongar mais isso, porque o policial em São Paulo, para ele ir para a rua, são 2 anos de preparação. Aqui, praticamente 8 meses, toma um revólver, São jogados, toma o colete, né? só naquele morro ali. E isso já foi melhor. No Rio de Janeiro já foi 2 anos também. É que os próprios governos, pela pressa que eles têm de colocar na rua os policiais, atualmente totalmente despreparados. A gente está vendo que a polícia do Rio de Janeiro é a polícia mais letal, é a polícia que mais mata por falta desse tempo de preparo, né? Os meninos que entram e vão para a rua com a arma na mão, eles estão totalmente desorientados. Então, eles só sabem que eles têm que atirar, não sabem para onde, não sabem em quem. E vivem em guerra, né? É que é uma E guerra. vivem em guerra, porque a gente Pois está é. falando do Rio de A Janeiro. corporação envelhecendo, Sim. problema cardíaco, problema de obesidade. E essa exclusão. Psiquiátricos. Não, sem E falar e- nos problemas psiquiátricos. porque E o hospital, É. o HPM, não dá aquele a suporte. polícia do Rio de Janeiro é a polícia que tem mais vítimas mentais, com doenças Uhum. mentais. Isso tudo é falta de uma orientação de comando. É claro que nós queremos uma segurança forte, uma segurança pública forte. Claro que nós queremos proteção, mas precisa agir com inteligência e não com E violência. principalmente o devido processo legal, ele deve ser respeitado também na Polícia Militar. Na Polícia né? Militar esquece, É, doutora, porque porque o exatamente. o advogado sequer é ouvido Sequer é no ouvido. processo de exclusão, no processo de penalidade. Isso é um absurdo. Isso acontece na pior polícia do planeta, que é a Polícia Militar do Rio de Janeiro. E a Polícia Civil segue na mesma linha, mas não tem tantas consequências, porque não é uma polícia ostensiva. Hierarquizar. Gente, desde já eu queria agradecer a presença de todos. Estamos chegando na reta final aqui do nosso programa, aqui pela Rádio Tropical Web Brasil, programa Radar de Notícias. Queria agradecer a participação da doutora Fran, Eu que agradeço. né? Suas considerações finais, por Ah, gentileza. Eu quero agradecer aqui o debate com o Dr. Ciro, um prazer enorme. Eu estou feliz demais por isso. E dizer para quem está começando, principalmente, para quem está em transição de carreira, é necessário coragem para mudar, às vezes, ou quando se depara com uma situação que parece que não tem fim ou que não tem jeito, coragem, insista, né? Eu acho que é isso que eu trago comigo todos os dias, coragem. Doutor Ciro, primeiramente, queria agradecer hoje a sua participação, audiência muito boa, excelente, né? E também queria te agradecer, né, pela ABL, pela pequena lembrança do diploma que o senhor concedeu à minha pessoa. Fiquei muito honrado naquele dia. Merecido. Muito obrigado. Suas considerações finais, por gentileza, fica à Olha, vontade. muito obrigado, adorei o convite para o seu programa. Eu aprendi que modernamente você não pode dizer que a mulher é uma mulher bonita, é sempre uma mulher corajosa, como é o caso da doutora Fran, é uma mulher inteligente, é uma mulher culta, e nós estamos vendo pela própria polícia do Rio de Janeiro, incorporada por delegadas maravilhosas, inteligentes, Sim. mas é o campo de inclusão necessária das mulheres nas atividades principais. Antes,
Antes você só via polícia homem, antes você só via juiz homem, hoje você está vendo uma invasão muito bem-vinda e que seja cada vez mais igualitária das nossas irmãs do gênero feminino. E a maior qualidade que uma mulher pode ter é essa qualidade que a doutora Fran mostrou aqui, de uma mulher corajosa, de uma mulher valente, de uma mulher estudiosa, de uma mulher qualificada para o exercício da profissão de advogada. A beleza é uma qualidade comum em todos nós. Homens e mulheres. Homens e mulheres, nós, por mais feios que sejamos, dependendo daquilo que nós temos dentro do coração, nós ficamos belos. Verdade. Com Então, certeza. essa é a verdade. A verdadeira beleza está no seu interior. Isso aí. Né? Nós vemos, muitas vezes, aprendemos nas histórias infantis, né? A Bela e a Fera. A Fera é a figura mais doce, mais querida, mais amorosa dessa dupla, embora a outra seja bela. Muito obrigado pela sua participação. Himalaia Galvão, queria agradecer a sua participação aqui também, né, como debatedor. E suas considerações finais, por gentileza. Queria agradecer ao Sérgio, presidente Simoterge, ao Eduardo, enfim, que estiveram aqui no nosso estúdio. A Ana Paula, que deve estar quase me matando. Paulinho, eu te amo. Não fica zangada comigo, não. Cadê a câmera? Olha pra cá. Não fica zangada comigo, não, Paulinha, tá? Um beijo de coração. Ela não Himalaia. fica zangada com ninguém, Com ela é gentileza. do céu. É do céu? Ele é de Deus. Maria do céu? Deus. Maria do céu? Não, ela é De de Deus. Deus. Ana Paula é de Deus. É um povo dela. É. Filha de Cândida. Himalaia, por favor. Sim, querido. Então, mais uma vez, agradecer a resistência, a comunicação que você, de modo muito correto, faz, a montar sempre essa mesa tão inteligente, tão bacana. Agradecer toda a parte da equipe técnica, agradecer a doutora Fran, que estou lhe reconhecendo pela última vez que também estive aqui, esteve presente, Verdade. e a coragem que a senhora teve de mudar de cidade, de mudar de profissão, mas a coragem de permanecer sempre também íntegra nos seus valores. Então, desta forma, seus clientes são muito bem assistidos. Parabéns pelo que a senhora faz. Doutor Ciro, há muito tempo sou seu fã, desde a época da vara da infância e juventude, conheço seu menino, também combativo advogado, tenho um prazer enorme de estar também frequentando ali na Arthur Bernardes 14, vendo arte, onde de vez por outra também fazemos um brinde. Então é muita alegria estarmos juntos aqui nesse dia de hoje, e assim como a doutora Fran e o doutor Ciro exaltaram as mulheres, eu acho que o futuro do Brasil, o futuro principalmente do Rio de Janeiro, para que não seja o Galeão, são as mulheres e as crianças. Ali vão mostrar, de fato, o reviver da nossa sociedade. E quando a senhora colocou o fato do gesto de coragem, tem uma frase do Chaplin, mais uma vez para tocar no coração do nosso querido Zen, que é: a simplicidade é uma virtude, mas que requer coragem. Então, dessa forma, eu despeço de todos e fica aí, mais uma vez, um obrigado e uma boa tarde. Eu queria também agradecer que eu tive ontem no lançamento do livro do jornalista de conflito da TV Record, do Balanço Geral, Rael Policarpo, né? Ele lançou o livro dele lá, Jornalismo Factual, foi lá na Livraria da Travessa, né? Na parte que tivemos juntos nesse evento, né? E também queria agradecer também o convite, que eu fiquei muito honrado para o lançamento do livro A Cor da Lei, né? A doutora Silvana. Dia 12 de julho, no No Complexo Alemão. Escrito por Márcio Nepomuceno, o homem que está padecendo a injustiça de ficar 29 anos numa cadeia sem nenhum benefício legal, mas que se supera através da literatura. Esse é o 5º livro publicado de Márcio Nepomuceno. Já publicou 4 antes, e esse é um romance inédito. Eu aconselho a... Ele já quer ser acadêmico, ele já não? Ele é acadêmico Acadêmico. da cadeira número 1 da Academia Brasileira de Letras, Do cara. do Cárcere, e esse é o 5º livro publicado. É um romance de 500 páginas, um romance maravilhoso, de uma sensibilidade que só Márcio Nepomuceno tem. Não é pelo fato dele estar preso, por fatos que praticou condenáveis quando tinha 18 anos, quando ainda não tinha a maturidade necessária, ele está pagando uma pena injusta como o preso mais perseguido do Brasil, porque 29 anos de prisão, vai completar os 30 legais e deve sair, se Deus quiser, quando completar esses 30,
mas é uma demonstração que o Brasil não cumpre a lei, não respeita a lei, não respeita o preso, e uma demonstração de que Márcio Nepomuceno é um ser, um escritor capaz, digno de conviver com a nossa sociedade. Queria agradecer a doutora Silvana, pelo convite, a dona Maria, a mãe de Márcia, enfim, estarei lá no dia 12 cobrindo. E desejar uma boa tarde para todos, para vocês que nos assistiram aqui pela Rádio Tropical Web Brasil. É um carinho, o programa Radar de Notícias vai ficando por aqui. Acesse www.radiotropical.webbrasil.com.br. Você conectado no mundo e o mundo ligado em você. Com licença, uma boa tarde para todos. Que Deus abençoe a todos. Amém. Até quinta.